Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rose Custódio e hoje a gente vai falar um pouquinho de multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros. How did I get here? Então vamos lá. A multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque lembrando que no conjunto dos números inteiros é onde nós temos números positivos e negativos. E nesse caso, a multiplicação e divisão envolve regras de sinais. Como nós já vimos nas aulas anteriores, a adição e subtração, elas também devem ter cuidados especiais, né? Nós vimos a regra de sinal quando nós vamos adicionar os números, quando nós vamos subtrair os números, e aqui a regra de sinal para multiplicação e divisão de números inteiros é um pouquinho diferente da regra de sinal que nós usamos lá para adição e subtração. Então é isso que nós vamos ver agora. Aqui nós vamos fazer um combinado, né? Nós vamos aprender como se fosse um truquezinho no início aqui, para a gente poder entender a regra de sinal e depois nós vamos aplicar a regra e vamos resolver as operações de multiplicação e divisão. Aqui o truque é o seguinte: você vai pensar no sinal de mais como ele sendo o seu amigo, tá? Então, ó, olha o nosso combinado. O sinal de mais, né? O sinal aqui que indica que o número é positivo, ele vai ser o seu amigo. O sinal de menos, que aqui indica um número negativo, ele vai ser o seu inimigo. Combinado? Ó, reforçando, o sinal de menos, que indica um número negativo, ele vai ser o seu inimigo. Bom, então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso, então, na multiplicação e nos exemplos que a gente vai fazer agora. A multiplicação dos números é da forma normal, né? Você vai multiplicar como você já está acostumado a fazer isso. Aqui nós colocamos números simples aqui, porque o nosso objetivo aqui é a regra de sinal, né? Como fazer isso nos números inteiros, porque nós já sabemos como faz nos números naturais, que é onde a gente não tem as regras de sinais, a gente faz todas as operações e não tem lá, né, número positivo ou negativo assim, né, são os números naturais. Aqui, no conjunto dos números inteiros, então a atenção maior é para a regra, né, porque a multiplicação você vai fazer ela normal. Então aqui, vamos só pegar uma caneta aqui, você vai fazer quem? Você vai fazer o 2 vezes 4, normal, tá? Então, 2 vezes 4 vai ser 8. E por que que é o sinal de mais? Porque lembra do nosso combinado, né, no slide anterior? Aqui, ó, o sinal de mais é o meu amigo, né? Aqui outro sinal de mais é o meu amigo. Então, como é que fica aqui? Amigo do meu amigo também é meu amigo. Então, aqui o mais com mais, né, continuou sendo um número positivo. E aqui não é difícil da gente entender, porque se você pensar aqui na tabuada, né, o número positivo 2, ele é conhecido como 2, né, que a gente já está acostumado. E o positivo 4 aqui, a gente pode escrever ele só como sendo 4, como a gente já está acostumado. Então, isso aqui é a tabuada, né? 2 vezes 4, na verdade, o que que é? É o 4, né, mais o 4. São duas parcelas de 4, que aqui vão ser 8. Então, tenho 4 e tenho 4. Com quanto que eu vou ficar? Com 8. Esse 8 é positivo. Então, eu posso colocar o sinal de mais, ou como a gente costuma tratar o positivo sem o sinal, tá? E agora, como é que fica aqui? Olha, aqui eu tenho o menos 2 vezes o mais 4. Como que a gente vai pensar aqui? Se você quiser pensar no truquezinho, né? Você vai pensar da seguinte forma. Ó, só voltando um pouquinho. É o mesmo número de cima, então 2 vezes 4 aqui, beleza. Aqui é 8, a gente já fechou, tá? Mas aí como é que fica? Ó, no nosso truquezinho lá, o sinal de menos seria o meu inimigo.
E o sinal de mais, o meu amigo. Então, olha a situação que eu tenho aqui. Inimigo do meu amigo. Bom, se é inimigo do meu amigo, o que ele vai ser meu? Inimigo também, tá? Então, seria dessa forma. Como que você pode pensar isso para você entender que faz sentido esse truquezinho, né, do amigo, do inimigo? Vamos pensar no positivo aqui, que é mais fácil. Menos 2 vezes 4 ou 4 vezes menos 2 é a mesma coisa. A gente já aprendeu que a ordem, né, dos fatores aqui não altera o produto. Então, seria como se eu tivesse 4 parcelas de menos 2. Então, eu tenho quem? Eu tenho menos 2 aqui. Eu tenho outro menos 2, outro menos 2 e outro menos 2. 4 parcelas aqui de menos 2. Nós já vimos que se eu devo 2, devo 2, devo 2, devo 2, quanto que eu vou ficar devendo no final? Eu vou ficar devendo 8. Então faz o sentido, o truquezinho, ele vai nos ajudar, né, na hora de estar, né, entendendo aqui as regras e sinais. Então, na mesma linha de raciocínio, eu vou continuar aqui, olha. Eu tenho aqui o positivo 2 e o negativo 4. Então, ó, fechando aqui no 2 vezes 4, a gente sabe que é 8, né? Porque a gente já viu aqui, é 8. Mas como é que fica a regra de sinal? Agora, ó, pensando no truque, tá? É amigo do meu inimigo. Bom, se ele é amigo do meu inimigo, ele é meu inimigo também. Então, continua sendo menos 8. Se você quiser pensar, né, aqui também, como a gente tem um número positivo, nesse caso fica fácil de você relacionar com a tabuada. Então, você tem o quê? Você tem, na verdade, aqui duas parcelas, né, de menos 4. Então, o que você tem aqui? Você tem menos 4 somado aqui com outra parcela de menos 4. Quer dizer, devo 4, quanto que eu vou ficar devendo? 8. E o que isso é bem útil, esse truque? Esse truque aqui é bem útil aqui no caso dos números negativos, né? Aqui nos números negativos, a tendência, né, é acabar colocando aqui uma resposta negativa também. Mas nesse caso aqui, ele é bem diferente, como nos outros também, né? Mas principalmente aqui, bem diferente da adição e subtração de números inteiros. Aqui, ó, se você pensar no truque para facilitar, inimigo do meu inimigo, ele vai ser meu amigo, tá? Então, aqui neste caso, né, o menos com menos, né, a gente fala que, né, quando você tem uma multiplicação, né, dos números aqui, de dois números negativos, o resultado sempre vai ser um número positivo. Então, agora, nós vamos continuar falando da mesma regra na divisão, porque aqui multiplicação e divisão, nós pensamos da mesma forma para as regras de sinais. Tá? Então, aqui só voltando aqui, o positivo 8, ele pode ser escrito sem o sinal, né? Como já comentamos aqui no primeiro exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha agora na divisão, tá? A divisão, ela vai seguir a mesma regra de sinal que nós utilizamos lá para multiplicação. Então, a divisão aqui também, os números que nós temos aqui como exemplo são números simples, né? Então, a divisão, né, vocês já sabem como funciona. Então, aqui eu tenho 10, né, dividido por 2, né, ou 10 balinhas dividido para duas crianças, né? Com quantas balinhas cada criança vai ficar, né? A ideia é essa, é a mesma, sem problema nenhum. Então, aqui a divisão é normal. Então, se eu tenho 10, né, dividido por 2, qual que é a resposta aqui, né? A resposta é 5. E aí é a mesma história, né? Aqui, amigo, né, do meu amigo é meu amigo também. Ou, em outras palavras, o mais com mais aqui, ele vai te dar como resultado um número positivo, que aqui também, né, a gente pode escrever só o algarismo 5. Aqui a mesma história. Inimigo do meu amigo. O que ele vai ser? Meu inimigo. Então, ou em outras palavras, menos com mais, né? Nós ficamos aqui com o resultado
negativo. Novamente, o 10 dividido por 2, 5, mas aqui nós temos, ó, amigo do meu inimigo. O que ele vai ser meu? Inimigo também. Então, aqui, olha, mais com menos deu como resultado um número negativo. E aqui na letra D, eu tenho inimigo do meu inimigo. Então, o que ele vai ser? Meu amigo. Então, aqui nós ficamos com o número positivo 5, que ele pode ser escrito sem o sinal. Então, toda vez agora que nós formos efetuar, né, a regra, a divisão e a multiplicação de números inteiros, nós vamos usar esta regra de sinal, que na verdade ela é uma regra de sinal mais simples de você guardar do que da adição e subtração. Então, vamos dar uma olhadinha na regra aqui. Resumindo a regra, tanto quando nós tivermos uma multiplicação ou divisão, o que vai acontecer? Multiplicação ou divisão entre números positivos. O resultado sempre vai ser um número positivo. Quando você tiver dois números negativos, o resultado sempre vai ser um número positivo. Quando você tiver número negativo e positivo, não importa a ordem, né? Ou positivo e negativo, não importando a ordem. O resultado sempre vai ser um número negativo. Então, aqui a regra para guardar é mais fácil, né? Sinais iguais, o resultado sempre é positivo. Sinais diferentes, o resultado sempre é negativo. Certo? Então, agora, eu quero saber se vocês aprenderam. Então, eu deixei aqui alguns exercícios, né, para que vocês façam. Então, o que você vai fazer agora? Você vai parar essa apresentação, você vai parar esse vídeo, tá? E vai parar o tempo que você achar que for necessário. Se quiser voltar e ouvir de novo as explicações, né? Fique à vontade. Você para, faz os exercícios no seu caderno e daqui a pouquinho você volta, que eu tenho as respostas. Eu acho que você já voltou, que você já resolveu os exercícios, então vamos conferir agora as respostas. Então, vamos lá. Olha, nós temos então aqui a resposta de todos os exercícios, agora você vai fazer a correção, né? Se você acertou todos os exercícios, parabéns, né? Você foi muito bem, mas se você errou alguns exercícios, ou mesmo que você tenha errado todos os exercícios, não tem nenhum problema. Né? O importante aqui é que você não desista. Então, volta, assista novamente a aula, refaça os exercícios que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, ficamos por aqui hoje. Depois, numa próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.